Olá pessoal, aqui é o professor Ezequias com mais uma aula de física para vocês. Hoje, continuando o nosso assunto de dinâmica, hoje a nossa aula é voltada para um conceito chamado de peso e equilíbrio. Na verdade são dois, né? Conceitos, peso e equilíbrio. Então hoje a gente vai continuar falando sobre dinâmica, falando sobre as leis de Newton. E antes de a gente chegar nas aplicações da lei de Newton, eu quero falar sobre esses conceitos antes de a gente prosseguir no conteúdo, né? Falando sobre peso e equilíbrio, um pouco mais. Primeiramente eu vou falar sobre peso, mas para isso a gente precisa distinguir dois conceitos que estão atrelados fisicamente, mas são coisas completamente distintas, que são os conceitos de peso e massa, tá? Então, para a gente entender melhor esses conceitos, vamos analisar duas seguintes situações. A primeira é essa situação aqui na imagem onde eu estou mostrando para vocês, que é realizado aquele concurso, né, para saber qual é o homem mais forte do mundo, onde ele tem que puxar um caminhão, e outra é um esporte olímpico, onde é o levantamento de peso, certo? Na segunda situação aqui, ó, a gente tem um atleta até brasileiro. Bem, primeiramente, essas duas situações são situações semelhantes? O que a gente tem de semelhante nas duas situações? Logo falo para vocês, né, que o que eles têm de semelhante é que os dois estão aplicando uma força, mas só que de maneiras distintas. Um está puxando um caminhão através de uma corda, né? E o outro está levantando um halter, né? Com dois pesos, um peso em cada lado. Então está levantando algo que tem uma massa, né? Outro está puxando e outro está levantando. Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, que na primeira prova, né, que é a do desafio do homem mais forte do mundo, ele precisa vencer a inércia do caminhão, que não é uma coisa tão fácil, mas também não é uma coisa tão difícil, né? Para tirar um caminhão da inércia devido às rodas serem circulares. Então, no outro, na segunda situação, ele quer tirar da terra esse peso que é um corpo que nela está apoiado. E qual é a diferença dos dois? Para você tirar, para você levantar algo, você precisa saber que todos os corpos que têm massa, eles são atraídos pela gravidade no caso do planeta Terra. Então, para o rapaz levantar, ele está tirando esse corpo dessa atração, está tentando tirar, na verdade, né? Ele não consegue tirar, só se ele jogasse esse peso para fora da órbita da Terra, aí ele conseguia tirar da força gravitacional, vamos dizer entre aspas, né? Tirar da Terra esse corpo. Mas ele está indo contra a força da gravidade. Essa força é chamada de força-peso que ele está tentando puxar. No caso, a força-peso do halter, certo? Diferente do cara do caminhão, onde ele não está trabalhando com a força-peso. Ele só está tentando vencer a inércia desse caminhão, tá ok? Então, no primeiro caso, ele não está fazendo a força-peso. Nesse aqui, ele está tentando tirar da terra, então é a força-peso. Então, os dois são casos semelhantes. Mas, professor, e aí? Mas e a massa? O que tem a ver? Bem, a massa ela é proporcional ao peso, porque quanto maior a massa de um corpo, maior o peso dele devido à ação da gravidade. O que a gente pode como a gente pode expressar matematicamente isso que eu acabei de falar para vocês, essas duas situações? Matematicamente, ela pode ser expressa pela segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz? Que a gente viu nas aulas passadas, nas aulas anteriores. Que a força resultante em um corpo é sempre igual à massa multiplicado pela aceleração. No caso do peso que o rapaz quer levantar na segunda situação, do levantador olímpico, essa força resultante vai ser justamente a força-peso do halter. Então, o peso do halter vai ser justamente a força resultante que está sendo aplicada ali.
igual a massa, ou seja, peso é proporcional à massa, mas tem outro cara envolvido, que é a aceleração da gravidade. Lembra? Tudo que você joga para cima volta para a Terra com uma certa aceleração. Essa aceleração é praticamente constante. É chamada de aceleração da gravidade, como a gente pode ver aqui, ó, nessa situação ao lado. Então, aplicando a segunda lei de Newton, podemos dizer que o peso é uma aplicação da segunda lei de Newton, né? Ou seja, a força resultante é a força-peso e a aceleração que a gente usa é a aceleração da gravidade. E a massa é um termo proporcional ao peso, mas é diferente do peso, porque o peso é uma força e massa não. Massa é um conceito intrínseco onde todos os corpos têm, é uma propriedade intrínseca de cada corpo. Cada corpo tem uma massa diferente, ou pode até ser igual, né? Mas cada corpo tem sua particularidade, certo? Então, é importante notar que massa e peso são conceitos inteiramente diferentes. Massa é uma propriedade intrínseca do corpo, isto é, depende apenas de cada corpo, como eu acabei de falar. Enquanto o peso é a força da atração gravitacional exercida sobre ele. Então, peso é a força gravitacional sendo exercida em um corpo. Então, no caso do levantamento de peso, é a força gravitacional exercida nesse peso, nesse halter, né? Onde o levantador tenta erguer. Então, por isso, o peso do corpo pode variar em cada ponto do universo, mas a massa sempre vai ser a mesma em qualquer lugar do universo. Então, se você tem 50 quilos, eu não tenho 50, acho que eu já estou nos 85, estou gordo, ainda mais com a quarentena, né? Aí fica difícil. Eu, com 85 quilos, se eu for para Marte, a minha massa vai ser a mesma, 85 quilos. Agora, o meu peso na Terra vai ser diferente do meu peso em Marte, ou na Lua, ou em qualquer outro ponto do universo. A massa não muda, o peso sim, o peso pode ser diferente. Vai depender da atração gravitacional exercida em cada ponto do planeta, ok? Do planeta não, desculpa, do universo. Vamos ver um exemplo na prática de como a gente pode obter isso. Exemplo 1. A massa de um astronauta é 80 kg. Determine o módulo do peso desse astronauta. Letra A, na superfície da Terra, onde em módulo G é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Letra B, em órbita a 1000 km de altitude, onde em módulo G é aproximadamente 7,4 metros por segundo ao quadrado. E letra C, na superfície da Lua, onde em módulo G é igual a 1,7 metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem três situações. Uma na superfície e outra em órbita a 1000 km de altitude e outra na superfície da Lua. Como é que a gente calcula um peso desse astronauta, um módulo do peso desse astronauta? Se ele quer o módulo, ele não quer saber a direção, saber o sentido, tudo mais. Ele só quer saber o valor. Toda vez que você ouvir essa palavra módulo, ele só quer saber o valor do peso, da força-peso, só isso. Então o que a gente sabe? Que a força-peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Então, na superfície da Terra, se a massa dele é 80 kg e a massa não muda, né? Como a gente viu, em qualquer ponto do universo, a massa vai ser a mesma, então vai ser 80 kg. Vai ser 80 kg multiplicado pela aceleração da gravidade na Terra, que é 9,8. Fazendo essa multiplicação, vocês são bons de matemática, fazem de cabeça e já fizeram, dá 784 newtons. Unidade de peso é newtons, porque peso é uma força, tá? Então, letra A, 784 newtons. Letra B, em órbita a 1000 km de altitude, onde em módulo G é igual a 7,4 metros por segundo ao quadrado. Então, o que vai mudar da questão da alternativa A para a alternativa B? Somente a aceleração da gravidade, porque a gente sabe que a massa não muda, a massa nunca muda em qualquer ponto do universo. Então vai ficar 80 multiplicado por 7,4. Fazendo essa multiplicação, temos que o peso é 592 newtons, tá? E letra C, na superfície da Lua. Então o que a gente vai fazer? De novo, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A única coisa que vai alterar
Da letra A para a letra B, agora para a letra C, é a aceleração da gravidade, que na Lua é 1,7. Então, força-peso é igual a 80 multiplicado por 1,7. Peso é igual a 136 newtons, tá ok? Então, não tem nenhuma dificuldade, tá? É só uma aplicação da segunda lei de Newton. Outra coisa que a gente tem que falar é o equilíbrio de um ponto material. Como a gente viu, logo acho que na primeira aula a gente falou sobre ponto material, nas primeiras, foi na primeira ou na segunda, que um ponto material é quando a gente despreza as dimensões desse corpo como referencial, tá? Isso a gente falou logo nas primeiras aulas. Então é como se fosse um ponto mesmo. Então, vamos imaginar o seguinte, se eu quero saber se um corpo está em equilíbrio, certo? Sem, nesse ponto aqui, é bom falar que sem que ele esteja rotacionando, tá? É um corpo em equilíbrio sem rotacionar, porque ele pode estar em equilíbrio, mas pode estar rotacionando. Nesse caso aqui é um corpo em equilíbrio sem rotacionar, tá? Vamos imaginar um corpo em equilíbrio. Vamos dizer que esse corpo a gente pode considerar ele um ponto material. E esse ponto seria aqui, ó, nesse centro. Para a gente considerar que esse corpo está em equilíbrio, basta a gente fazer o seguinte. Basta a gente dizer que a somatória de todas as forças que estão sendo aplicadas nesse ponto material seja igual a zero. Lembra lá a primeira lei de Newton? Um corpo em movimento ou um corpo em repouso tende a permanecer no seu estado, a não ser que seja aplicada uma força ou que a força resultante sobre ele seja diferente de zero. Então, para um corpo estar em equilíbrio, basta que essas forças resultantes sobre ele, ó, então nesse caso aqui no nosso exemplo que eu estou mostrando, tem 4 forças, né? F1, F2, F3 e F4. Basta que a somatória dessas forças seja igual a zero. Mas como é que a gente vai fazer essa somatória? Então a gente tem que fazer algo muito bem específico, né? A gente necessita traçar coordenadas em um plano cartesiano para a gente evidenciar isso. Lembra lá das aulas anteriores que eu falei sobre decomposição de forças? Pois é isso que a gente vai fazer aqui. A gente precisa decompor todas essas forças, tanto na direção x, quanto na direção y. Ah, como é que faz isso, professor? Não lembro. Não se preocupe, a gente vai fazer no exemplo seguinte, né? Vou dar um exemplo de como isso pode acontecer. Mas seria isso. A gente decompõe as forças no eixo x e no eixo y. E a somatória de todas essas forças, tanto no eixo x, ou seja, a somatória em fx tem que ser igual a zero, e a somatória de todas as forças em y tem que ser igual a zero. Para que um corpo possa ser considerado em equilíbrio, para que um corpo possa estar em equilíbrio. Todas essas forças resultantes sobre ele tem que ser igual a zero. Então vamos ver o exemplo 2 que mostra um caso desse. Exemplo 2, a figura abaixo, que é essa figura aqui, ó. Não sei se está mostrando muito bem. Na figura abaixo representa uma carga de peso de módulo de P igual a 160 newtons. Então, esse corpo aqui, ele tem um peso de 160 newtons. Ela está em equilíbrio, ó. Notem que o problema já está dizendo que nossa caixa aí, nosso peso está em equilíbrio, ou seja, todas as forças sobre ele tem que ser igual a zero. Todas as forças resultantes sobre ele. E ela está pendurada por 2 fios inextensíveis, OA e OB. Ou seja, são esses 2 fios aqui, ó. Esse fio aqui estão sustentando o nosso peso, deixando ele em equilíbrio. De massa desprezível, tá? Determine o módulo da atração exercida por esses fios. Então, você sabe que toda vez que tiver envolvido um fio em uma relação de força, esse fio ele tem uma força de sustentação chamada de tração. Nesse caso aqui, a gente tem 2 fios, né? Então, a gente tem 2 forças, uma aqui e a outra aqui, tá? Então, esses 2 fios têm 2 forças de tração.
Então a gente vai primeiro dizer que vou chamar um fio de T1 e outro de T2, né? Só para separar os dois. Então vai ser o T1 e o T2, certo? E agora eu vou fazer a decomposição de forças para vocês verem como é que acontece. Eu já fiz aqui, ó. Eu chamei de T1 esse que está indo em direção a A, e eu chamei de T2 esse que está indo em direção a B. Então já nomeei os dois fios. E agora eu vou fazer a decomposição de forças no plano cartesiano. Se vocês notarem, ó, eu criei um plano cartesiano bem aqui, ó. Eixo Y, eixo X, tá? Esse vai ser meu plano cartesiano. O T1, ele já está no eixo X, então não precisa decompor ele. Então o T1 eu deixo ele como está. Agora o T2, como vocês podem notar, ó, ele não está nem no eixo X e nem no eixo Y. Quando está nessa situação, a gente faz a decomposição de forças. Então, a gente decompõe ele aqui em X, ou seja, eu vou ter um T2X, e eu decomponho ele em Y, eu vou ter um T2Y, tá? Tá aqui, ó. Decompus o T2, o T1 não precisou porque ele já estava no eixo X, ó. Ele já está aqui, ó, no eixo X. Professor, mas ele não vai ter uma T1 no eixo Y? Não, não vai. Ele só está no eixo X. Agora o T2 sim, o T2 tem uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. Por isso que a gente decompôs ele. Tá? Vou fazer as somatórias nos eixos X e Y. Vou primeiro usar o eixo X. Então, qual é a somatória das forças resultantes no eixo X? Quem eu tenho no eixo X? No eixo X eu tenho T1 e T2X. Certo? Aqui, ó. No eixo X eu tenho esses dois. Então, o que que diz? Que a somatória desses dois, no caso, como só tem eles dois, né? A somatória deles é igual a zero, porque eles estão em equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Como eles estão em direções opostas, eu não posso somar, eu tenho que subtrair, porque são forças e forças são vetores. Vetores, se estiverem em direções opostas, eu subtraio. Se estiverem na mesma direção, eu somo. Basicamente é isso. Desculpa. Então, a somatória das forças em X é T1 menos T2X igual a zero. Paro por aqui porque eu não tenho esses valores? Não. Não, porque a gente sabe de uma coisa. Quando a gente decompõe uma força na direção X, desculpa, é esse aqui primeiro. Quando a gente decompõe uma força na direção X, a gente precisa multiplicar ele por um cosseno desse ângulo que a gente está trabalhando. Então, esse cosseno desse ângulo vai ser um ângulo de 53 graus. Então, o T2x significa que ele é o T2 multiplicado pelo cosseno desse ângulo, que é o ângulo de 53 graus. Como mostra a figura, né? Por isso que ele dá aqui nos dados o cosseno de 53, também o seno, que a gente vai precisar logo depois. Então, T1 menos T2x é igual a zero porque está em equilíbrio em x. Mas só que o T2x a gente acabou de ver que é T2 multiplicado pelo cosseno de 53. Posso fazer mais? Eu posso passar esse T2 multiplicado por cosseno de 53 para o outro lado. Ele está negativo, passa positivo. Então, T1 é igual a T2 multiplicado por cosseno de 53. Agora eu paro. Essa informação eu guardo, tá? Essa vai ser... A gente guarda essa informação para usar depois. Porque a gente não tem os valores nem de T1 nem de T2. Mas a gente tem o valor de cosseno, tá? De 53. Mas eu vou botar só lá no final. Não vou botar agora, não. Vamos agora para a somatória em Y, né? A gente somou no eixo X. Agora vamos somar no eixo Y. O que é que diz no eixo Y? Quem é as forças que estão atuando no eixo Y? A gente vai ter no eixo Y o T2Y e a força peso só. Estão em direções opostas, então vou subtrair, porque são vetores. E vetores, quando estão em direções opostas, a gente subtrai. Então, vai ficar T2Y menos a força peso igual a zero. A força peso ele deu, né? Ele disse que é 160. Então, não precisa calcular nada. E o T2Y,
é o T2 multiplicado por seno, tá? Quando a gente decompõe na direção y, vai ser seno. Quando decompõe na direção x, cosseno. Decompõe na direção y, seno. Então, T2y a T2 multiplicado por seno de 53. Agora eu vou fazer a continha, né? O seno de 53, ele diz que é 0,8. O 160 eu passo subtraindo primeiro. E depois o seno, que é 0,8 ou 0,80, passa dividindo. Então, o que eu fiz aqui? Passei o 160, que estava subtraindo, somando para o outro lado. Então, ficou 160 mais 0, que é 160. E esse 0,8, que estava multiplicando o T2, eu passei dividindo. Quando eu faço essa divisão, eu encontro o meu T2. Meu T2 deu igual a 200 newtons, tá? Basicamente. Quando eu dividir 160 por 0,8, dá 200. Acabou aí? Não, porque falta achar o T1. Aí eu volto na fórmula anterior, que dizia o quê? Que T1 era igual a T2 multiplicado por cosseno de 53. Se eu achei o T2, que é 200, e eu sei que cosseno de 53 é 0,60, basta eu multiplicar os dois, tá? 200 multiplicado por 0,60 está igual a 120. Achei as duas forças de tração. E aqui, utilizando um corpo que estava em equilíbrio. Difícil? Não se preocupe. É um pouquinho complicado no começo, mas a gente vai fazer vários exercícios sobre isso e vocês vão conseguir fazer essa decomposição tranquilo, com os exercícios que eu passei também, tá? Qualquer dúvida, estarei no EO das 2 às 4 na segunda-feira e podem mandar mensagem aí que a gente responde na medida do possível. Agradeço a participação e qualquer dúvida estarei à disposição. Boa aula, pessoal. Um abraço.